Queridos, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo o Êxodo. O Êxodo é o segundo livro do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, que nos conta a história de Deus como Criador, Deus como Redentor através da vida do povo de Israel. E nessa noite nós vamos ler a palavra de Deus e vamos estudar, continuando a nossa série dos 10 Mandamentos, Êxodo, e nós faremos a leitura dos versos 3 até o verso 6. Todos encontraram? Deus, somente Deus, é o tema do nosso sermão nessa noite. Deus, somente Deus. Todos encontraram? Assim diz a palavra do nosso Deus: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua lei, ela é pura, ela é preciosa. A Tua lei é perfeita e restaura a nossa alma. A Tua lei, Deus, traz liberdade. A Tua lei traz sobre nós a vida que flui do Teu caráter. E é sobre essa vida, e é sobre esse amor que nós queremos nessa noite meditar e estudar através da Tua palavra. Deus, fala ao nosso coração, nos ensina aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um de nós aqui. Tira toda distração, todo sono, tira, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa impedir os Teus filhos e filhas ouvirem atentamente a Tua palavra e guardarem no coração para não pecar contra Ti. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, antes da gente começar, vocês estão me ouvindo bem? Leandro, eu acho que está muito agudo. Aqui está parecendo que eu estou numa caixinha. Não sei se vocês estão ouvindo assim, mas aqui para mim está. Tenta lá ver se não é muito agudo, está faltando um pouquinho de grave, só para não ficar esse som estranho. Porque os irmãos estão ouvindo bem? Está tranquilo? Não está assim? Só para a gente ter certeza que. Eu acho que é o retorno que está. Mas vamos lá. Queridos, quando nós refletimos sobre esses 2 versículos, nós vamos ver essas 3 coisas. Grave isso: o Senhor não quer concorrentes, o Senhor quer total submissão e o Senhor quer uma adoração amorosa. Essas 3 verdades nós vemos nesses 2 primeiros mandamentos, nessas 2 primeiras ordens que Deus dá ao seu povo. E quando nós refletimos, queridos, sobre a realidade de Deus e sobre a nossa realidade, eu e você embarcamos em uma aventura e tanto. Porque como eu vou colocar ali para vocês acompanharem um pouquinho o nosso raciocínio, como Calvino escreveu na abertura da sua obra magna, quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido, consta de 2 partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. A nossa vida, na verdade, é isso: conhecer a Deus, e à medida que nós conhecemos a Deus, nós também nos conhecemos. Se nós queremos realmente desfrutar de uma vida com liberdade, de uma vida com propósito, de uma vida com amor, eu e você precisamos conhecer a Deus, porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos também nós.
como seres humanos, como criaturas, como criação de Deus. E segundo o estranho Jones, um outro que foi um missionário, ele diz o seguinte: a religião é o homem buscando a Deus, por isso há tantas religiões, mas o Evangelho é Deus buscando o ser humano, por isso há somente um Evangelho. Essas duas coisas nós precisamos ter no nosso coração. Nós existimos para conhecer a Deus, porque Deus, a Trindade Santa, quis dividir com a gente, dividir com a sua criação, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, o seu amor, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo por toda a eternidade viviam na criação. Deus quis compartilhar isso conosco. E quando nós pensamos no Evangelho, nós precisamos gravar isso no nosso coração. Religião é o homem buscando a Deus. Se você parar para dar um Google lá, você vai ver que existem uma infinidade de religiões. Existem religiões que até você não acredita que existem. E dentro dessas vertentes, dessas várias religiões, existem muitas outras religiões e vertentes. E quando nós, queridos irmãos e irmãs, espiamos a história humana, quando nós vamos analisar um pouquinho, nós vamos perceber que a religião sempre esteve presente na vida do ser humano. A religião sempre estava lá, presente desde a criação. E eu não quero me ater muito a isso aqui, esses termos estranhos, mas a gente vai passar rapidinho por eles. Mas todas essas religiões, elas são respostas, são tentativas que podem se enquadrar nesses 4 pontos: o ateísmo, o deísmo, o politeísmo e o teísmo, particularmente aqui, claro, o teísmo cristão, o cristianismo. Quando a gente pensa em ateísmo, todo mundo sabe o que é um ateu. O ateu é aquele que não acredita em Deus, que não acredita no sobrenatural. Para ele só existe aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que a ciência consegue aferir. O ateu é aquele que diz que não há Deus, não há um Criador, nada existe além dessa vida. E várias filosofias, principalmente no século passado, embarcaram nessa ideia. Então o ser humano abraça, por exemplo, o niilismo, que é a ideia de que a vida não tem sentido, que a vida não tem propósito, que nós estamos aqui soltos e largados à própria sorte. O ateísmo gerou também o absurdo, gerou o tédio, gerou tantas coisas, uma vida fragmentada e sem Deus. O ateísmo é essa mentalidade: Deus não existe. Tudo não passa do fruto de evolução ou de uma grande explosão. A tentativa do ser humano é de dizer isso: não há Deus. E na Bíblia isso já está presente. O tolo diz em seu coração: não há Deus. O próprio Agostinho vai dizer que todo aquele que é ateu ele deseja que Deus não exista. Ele quer que esse Deus não exista. E talvez você diga: não, eu não sou ateu, estou longe disso, eu creio no Deus que criou todas as coisas. Mas nós temos então o deísmo. E o deísmo, queridos irmãos e irmãs, está mais perto de nós, evangélicos, protestantes, que foi um movimento que dizia o seguinte: não, há um Deus. Há um Deus que criou todas as coisas, mas esse Deus criou esse universo como um relógio. Ele deu partida e deixou esse universo solto à sua própria sorte. Há um Deus, mas ele está tão distante da sua criação que ele não quer nem saber da gente. Ele ficou tão bravo, tão incomodado com aquilo que ele criou, que é mais ou menos aquilo que a gente cria e na hora gosta e deixa jogado num canto, enchendo de poeira. Os deístas são essas pessoas que dizem isso. Há um Deus, e os agnósticos entram nisso aqui. Há um Deus, há alguém que criou o mundo, mas ele está tão distante da sua criação, ele está tão longe de nós, que ele não se importa com as nossas vidas, que ele não se importa com o que acontece nas nossas vidas. Muitos filósofos e muitos protestantes seguiram esse caminho, e a gente vai ver que isso vai desembocar em várias teologias, como a teologia da morte de Deus, a teologia aberta, a teologia relacional, no sentido de que, de fato, o Deus que o deísmo nos mostra não é o Deus revelado nas Escrituras. E nós temos também, queridos, o politeísmo. E o politeísmo vem dessa ideia de poli aqui, são muitos deuses. Os politeístas são aqueles que dizem que não há apenas um Deus, mas existem tantos e tantos e tantos deuses, que até mesmo qualquer coisa pode ser um Deus.
Uma pedra pode ser um Deus, uma árvore pode ser um Deus, uma pessoa pode ser um Deus. O politeísta é aquele que é onde mostra que Deus está em todos os lugares. Uma caixa de som pode ser um Deus, uma pessoa, o nosso coração, tudo pode ser Deus. As religiões, queridos irmãos e irmãs, o budismo, o hinduísmo e tantas religiões que dentro desse movimento, eles não dizem que é apenas uma divindade, mas existem várias divindades e eles estão ali oscilando ao mesmo tempo entre o ateísmo e o politeísmo. O politeísmo são essas religiões que estão em voga. Essa religião, queridos irmãos e irmãs, que vai dizer que tudo é Deus, que tudo pode ser Deus, que não há um único Deus vivo e verdadeiro. E, em quarto lugar, nós temos aí o que nós chamamos de teísmo, que é a crença em um Deus pessoal, em um único Deus. E nós sabemos que existem 3 religiões no mundo que são teístas: o judaísmo, o cristianismo e o islã. Todos eles são teístas, todos eles vão dizer que há apenas um Deus. Mas quando nós olhamos, queridos irmãos e irmãs, particularmente para a fé cristã, nós vamos ver que apesar deles crerem no único Deus, eles creem em um Deus diferente daquele revelado por Jesus Cristo. Talvez você pense aí, isso está longe de nós. Eu sou cristão, ou até mesmo aqueles que não são cristãos, mas nós vamos ver, queridos irmãos e irmãs, que nós não estamos tão longe assim dessas ideias como nós imaginamos. E eu coloquei aqui embaixo, mais ou menos trazendo para os nossos dias, o que a gente pode oscilar nessas 4 vertentes. E o primeiro que eu coloquei aqui é o ateísmo prático, que é a ideia de que, embora você creia em Deus, eu creio em Deus, mas eu vivo como se Deus não existisse. Eu creio que há um Deus, mas esse Deus é como um velhinho que fica no asilo, que toda semana a gente vai visitar ele na igreja. O cristão ateu, o ateu praticante, o ateu cristão é aquele que crê em Deus intelectualmente, mas no seu dia a dia parece que Deus está preso em um lugar onde ele vai visitar esse Deus semanalmente. Às vezes nós agimos assim. Quando Deus fala para a gente confiar, quando Deus fala para a gente descansar, e a gente parece, queridos irmãos e irmãs, que embarca nesse ateísmo prático. Mas olha o segundo. Nós podemos, queridos, em nossa vida prática, flertar também com o deísmo contemporâneo. Quando, por exemplo, eu e você caímos em uma religião generalizada, impessoal, sem compromisso com Deus e a sua revelação. O crente, o cristão deísta, é aquele que embarca em umas ideias como todos os caminhos levam a Deus. As pessoas, Jesus não é o único caminho da salvação. E o deísta, queridos, é aquele que não tem um compromisso, é aquele que não vive a sua espiritualidade pautada em Deus e na sua revelação, escrita e encarnada através de Jesus Cristo. Quantas vezes nós caímos nesse caminho, nos esquecendo que Deus quer de cada um de nós um compromisso com Ele e com a sua palavra. Ou ainda, queridos, eu e você podemos namoricar o politeísmo natural, no sentido de que tudo é Deus. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós somos muito tentados nessa categoria. Quando nós, por exemplo, queridos irmãos e irmãs, colocamos o amor romântico, né, e a música, o cinema está aí para demonstrar como que a gente trata isso como um Deus. Quando a gente, por exemplo, coloca o dinheiro, ou o poder, ou a família, ou o trabalho, ou qualquer coisa no lugar de Deus, no lugar prioritário, que pertence só a Deus, de certa maneira nós estamos vivendo esse politeísmo natural, esquecendo, queridos irmãos e irmãs, que o único que pode satisfazer o nosso coração e aquilo que é mais profundo dentro de nós é o Senhor, o Deus conforme é revelado em Sua palavra e em Jesus Cristo. Então nós temos aí o teísmo cristão, o cristianismo, que nos mostra que existe somente um Deus vivo e verdadeiro. Esse Deus é totalmente diferente da sua criação. Esse Deus é totalmente transcendente, longe, não entra na nossa cabeça, mas ao mesmo tempo a fé cristã vai dizer que Deus se aproxima da sua criação, que Deus vem até nós na pessoa
de Jesus Cristo. E há um cara na história da igreja, eu vou colocar aqui para você gravar isso, que ele diz o seguinte: Atanásio, afirme seu credo, mas a fé universal é esta, que adoremos um único Deus em trindade e a trindade em unidade. A fé cristã, a fé universal vai ensinar exatamente isso. Nós adoramos um único Deus, mas esse Deus, queridos irmãos e irmãs, é uma trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e as três pessoas da trindade, as três pessoas de Deus, devem ser adoradas em unidade. Quando nós falamos de Deus para a fé cristã, nós vamos dizer exatamente isso: há um único Deus, um Deus totalmente grande, perfeito e santo, e esse Deus se comunica com a sua criação. E desde as primeiras páginas da Escritura, nós vamos ver um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós olhamos para Deus, nós precisamos, queridos, lembrar disso. O nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Todas as outras respostas são respostas que não trazem a nós realmente vida, que a palavra de Deus pode trazer. Diante disso, queridos, voltando, vamos entrar no nosso texto. A gente vai ver três verdades. E a primeira verdade é: o Senhor não quer concorrentes. Olha aí na sua Bíblia. Precisamos a cada mandamento ter isso em mente, aquilo que Deus é e fez. Os irmãos lembram de domingo passado? Domingo passado, no preâmbulo, na abertura dos 10 mandamentos, nós falamos sobre aquilo que Deus é. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele, como o termo ali diz, é Yahvé, aquele que libertou o povo da escravidão, aquele que nos libertou do pecado, da morte e do inferno. E à medida que nós vamos avançando em cada mandamento, nós precisamos ter isso em mente. Deus nos dá a sua lei, porque Ele foi quem nos libertou do pecado, da morte e do inferno. Deus, queridos, é aquele que de fato é o nosso Senhor, é aquele que nos redimiu e nos salvou. E qual que é a ordem de Deus? A ordem de Deus aí no versículo 3 é: não tenham outros deuses diante de mim. Percebam que Deus não diz diante de vocês, mas sim diante de mim. E isso, queridos, mostra a grandeza, o poder, a onipresença do nosso Deus. Quando Deus diz: não tenham outros deuses diante de mim, Deus estava com isso mostrando que Ele estava em todos os lugares, que ninguém escapa do seu olhar, que ninguém se esconde da sua presença. Quando Deus diz ao seu povo: diante de mim, Ele está falando de uma relação de amor fiel que o seu povo deveria cultivar com o seu Deus Criador e Redentor. Não é à toa que os profetas usam a linguagem de casamento, de relação até mesmo às vezes sexual, para tratar da relação que Deus tinha com o seu povo, para mostrar, queridos irmãos e irmãs, como era profundo o amor que Deus nutria pelo seu povo, tanto que Deus acusa Israel de se prostituir, de ser casada com Deus, com o Senhor, com Yahvé, e levar para seu coração outros deuses. E aqui, queridos, esses 10 mandamentos, a lei de Deus, é um ato de amor de Deus por cada um de nós. E em resposta, eu e você devemos amar este Deus, porque é exatamente isso que nós lemos no Evangelho, quando Jesus diz: aquele que me ama faz o quê? O que Jesus diz? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu até coloquei a frase ali para você gravar. Esse primeiro mandamento, como Calbart escreve num texto que tinha como título o primeiro mandamento como axioma teológico. Axioma, essa palavra que ninguém usa no seu dia a dia, mas axioma significa, queridos, uma premissa, uma máxima, um fundamento, algo sobre o qual toda a nossa vida é construída. Um axioma é aquilo que sustenta tudo que vem depois.
E Karl Barth vai dizer exatamente que o primeiro mandamento deve ser visto na nossa vida como um axioma teológico, como um caso de vida ou morte. Por isso Deus diz a cada um de nós: não tenha outro Deus diante de mim. Se eu perguntasse para você quantos deuses existem, o que você responderia? Se alguém chegasse e perguntasse para você: olha, quantos deuses existem? Se você não for ateu, não for deísta, não for politeísta, se você for cristão, você vai dizer: há somente um Deus. Todos os outros não existem. Thor, Zeus, Hércules, Baal, seja quem for, todos esses deuses não existem. Há apenas um Deus, e é isso que os israelitas, que os hebreus continuamente ouviam quando se reuniam. Aquilo que está lá em Deuteronômio, que nós chamamos de Shema: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Era continuamente ensinado ao povo que havia somente um Deus, que havia somente um Senhor, que o Senhor era único. E quando Jesus, no Evangelho de João, ele diz a mesma coisa: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Filho que o Senhor enviou. Queridos irmãos e irmãs, há somente um Deus. Mas é verdade também, como disse um filósofo ateu, existem mais ídolos do que realidades. Apesar do ensino bíblico dizer que existe somente um Deus verdadeiro, existem muitos e muitos falsos deuses. Muitos deuses hoje, nesse exato momento. Você ali sentado, e a gente não está vendo, você não tem talvez um amuleto, você não tem uma imagem de madeira e pedra na sua casa, mas dentro do seu coração existem falsos deuses prometendo alegria, amor e satisfação. Neste momento, no pleno século XXI, existem deuses nos prometendo liberdade, mas acabam nos sufocando. Deuses insaciáveis que derramam o nosso sangue até a última gota. Quantos que embarcam, queridos, no caminho do poder, do dinheiro, do prazer, e não conseguem depois se desvencilhar das falsas promessas? Pense, por exemplo, na mulher samaritana, que já estava, no sexto relacionamento, no quinto, e o homem que ela estava não era nem mais marido, porque talvez ela disse: poxa, vamos agora, mais ou menos o casamento que a cultura moderna está dizendo, a gente casa, mas cada um mora na sua casa para tentar ver se vai dar certo. Existem falsos deuses ainda hoje prometendo a mim e a você satisfação, mas eles são como aqueles deuses pagãos, eles derramam o nosso sangue até a morte. Mas o que nós vemos quando Deus diz: não tenho outros deuses diante de mim? O nosso Deus, queridos, já derramou o sangue por cada um de nós. Eu e você não precisamos derramar sangue. Eu e você não precisamos seguir falsos deuses, porque o nosso Deus entrou na história e na cruz Jesus declarou: está consumado. É o brado da cruz. Se você está em um relacionamento, se você está vivendo uma vida onde você busca satisfação nas coisas que podem se perder, essas coisas vão te escravizar. E quando Deus dá a sua ordem, quando Deus, queridos irmãos, dá a sua lei ao seu povo, Deus não queria que o povo vivesse triste, sem prazer, mas muito pelo contrário. Quando Deus diz: não tenham outros deuses diante de mim, Deus estava dizendo: o único que pode satisfazer o coração de vocês sou eu. Dinheiro nenhum do mundo, prazer nenhum do mundo, nada, nem ninguém pode, queridos irmãos e irmãs, dar aquilo que somente Jesus, o nosso Deus, pode fazer por cada um de nós. Marcaram aí? Vamos tentar para ver se a gente... É a primeira vez que eu estou fazendo assim, vamos ver se isso fica bom. Queridos, agora continue no texto. O próprio texto vai mostrar a infinidade de deuses, porque aí Deus, apesar do termo em hebraico poder ser tanto, não tem um outro Deus como Deus, Elohim. Mas, queridos irmãos e irmãs, aqui a ideia é realmente, queridos, e Deus já sabia disso. Tudo poderia se tornar um Deus. O apóstolo Paulo vai declarar que em nossa rebelião nós decidimos adorar a criação em lugar do Criador. Quando Deus diz: não tenho outros deuses diante de você, Deus está dizendo: eu devo ser o primeiro na vida de vocês. Eu não quero ter concorrentes. Porque o que Adão e Eva fizeram, o que nós fazemos?
nós adoramos a criatura no lugar do Criador, e quando nós fazemos isso, a nossa vida gera morte e autodestruição. Paulo vai dizer isso de forma categórica no início de Romanos, que os homens são indesculpáveis, porque os homens, em sua rebelião, preferiram virar as costas para o Criador e adorar a criatura no lugar do seu Criador. Paulo vai dizer na sua carta que os ídolos não são nada, mas aqui, queridos irmãos e irmãs, o que Deus quer de mim e de você é lealdade exclusiva. Deus não quer dividir o nosso coração com ninguém. Deus não quer que a gente venha dividir a nossa vida e aquilo que Deus tem para nós com mais ninguém. O primeiro lugar deve ser do Senhor. Não é isso que Jesus disse no Evangelho? Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão amar um e desprezar o outro. Jesus vai dizer: você não pode. E isso, queridos irmãos e irmãs, a gente pode até exemplificar também no casamento. Apesar disso no tempo moderno é meio complicado. Imagina que você é casado, daí você chega em casa com uma mulher, você que é casado, ou você que namora, e o teu marido chega, imagina, o Ivar chegando lá na casa dele, dizendo para a esposa dele: olha, Beth, essa aqui é a dona fulana, minha outra esposa, e agora a gente vai dividir o espaço, eu não tenho mais uma esposa, eu tenho agora duas esposas. A dona Beth ia: olha, sente-se, toma um cafezinho aqui comigo. Que aí ia pegar a arma escondida lá debaixo do colchão e era uma vez o Ivaí ia assaltar a fulana. Queridos, é a mesma coisa que Deus está dizendo aqui. Deus quer lealdade exclusiva. O problema de Israel, o nosso problema era o sincretismo, era a mistura de outros deuses com o Deus verdadeiro, e Deus não aceita isso. O primeiro lugar é de Deus, a exclusividade da nossa vida é Deus. Tudo que nós fazemos em primeiro lugar deve ser para Deus, porque é isso que Deus está dizendo. Quem libertou vocês do Egito? Oséias, a carta apaixonada de Deus, vai dizer: não foi Baal, não foi esses postes ídolos que vocês aprenderam a adorar nessas terras. Eu libertei você, fui eu que chamei o meu filho do Egito. E aqui, queridos irmãos e irmãs, Deus está falando sobre exclusividade. Deus quer o primeiro lugar na nossa vida. Nós lemos, por exemplo, Josué, quando ele diz ao povo: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente a Deus. O problema de Israel e o nosso problema não era abandonar Deus totalmente, mas era misturar. Eu adoro a Deus e a fé, mas eu também tenho o meu culto para Baal, tenho o meu culto para Astorate, tenho o meu culto para Será. Mas Deus, queridos irmãos e irmãs, não aceita isso. No Monte Carmelo, Elias vai dizer algo parecido: até quando vocês ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O que está acontecendo aqui no Sinai com Moisés, lá com Josué e Siquém, e aqui no Monte Carmelo? A declaração de Deus era: eu sou exclusivo, eu sou o único Deus, eu não aceito dividir o meu lugar com ninguém. E aqui fica uma pergunta para mim e para você: quais ídolos nós precisamos lançar fora? E lá no nosso coração, lembrando que tudo pode se tornar um ídolo. O nosso nome, o nosso corpo, a nossa beleza, a nossa inteligência, a nossa força, os nossos bens, tudo quando colocado no lugar de Deus se torna um ídolo. E quando colocado no lugar de Deus vai tirar a nossa vida. Deus continua dizendo ao seu povo: lancem fora os ídolos. Aqui o que Elias vai dizer: por que vocês ficam oscilando entre Yahvé e Baal? E João termina a sua carta dizendo: irmãos, guardai-vos dos ídolos. Esse, queridos, é o primeiro e fundamental mandamento para todos os demais e para toda a nossa vida. Porque, como diz uma letra de uma música cantada, não vou cantar, porque os irmãos sabem que eu não tenho esse dom, mas a letra dizia o seguinte: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão.
Pegaram que era um quarteto bonito que cantava essa música aí, né? Queridos, Deus não aceita concorrente. Jesus veio exatamente para tomar o seu lugar de direito. Jesus veio, queridos irmãos e irmãs, para reivindicar a primazia, não só no nosso coração, não só na nossa vida pessoal, mas Jesus veio sobre todo o mundo para dizer: eu sou o Senhor, eu sou o primeiro na filosofia, na ciência, no governo, na educação. Eu sou Deus e tudo que existe é para a glória do meu nome. Não existe, queridos, liberdade sem Jesus. Mas olha no texto, a segunda verdade: o Senhor quer total submissão. Olha o que o versículo 4 diz: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Queridos, quando nós pensamos em imagem de escultura, feitas de pedra, madeira ou ouro, como nós vamos ver mais para frente, o bezerro de ouro, nós precisamos compreender o que uma imagem naquele tempo significava. E aqui, talvez eu não conversei isso com o Ivair, mas existem dois movimentos que interpretam essa ideia de imagens. Existem alguns grupos que vão dizer que a gente não pode sequer nem desenho animado mostrando Jesus. Não pode ter imagem nenhuma da divindade. Até a sarça ardente, que tinha uma pombinha, teve que ser removida porque há um grupo exagerado dizendo que você não pode fazer imagem nenhuma. Mas considerando, queridos, o contexto deste momento, o que uma imagem representava e por que Deus não permitiu que o seu povo fizesse imagens de escultura? Naquele tempo, os pagãos representavam praticamente tudo com um Deus. Tudo tinha um Deus. Havia o Deus da guerra, havia o Deus do trabalho, havia o Deus do dinheiro, havia o Deus da nação. Não é diferente de hoje. Para ver como a gente está voltando com o paganismo. O Ivar já tinha falado isso há um tempo. Pense, por exemplo, Paulo em Atenas. Pense, por exemplo, você que conhece a história de Hércules, os deuses gregos. E, queridos irmãos e irmãs, naquele momento, ter uma imagem representando um Deus é como se você pudesse manipular esse Deus. Ter uma imagem não é como hoje, que você tem uma fotografia, sei lá, você tem uma fotografia de alguém e você vai dizer que aquilo é a própria coisa significada, mas não, naquele tempo as imagens carregavam em si o poder da divindade. E tem até no nosso imaginário, não tem? Quando as irmãs querem casar aí, e se vê até um santo de ponta cabeça, meio para exigir que o santo arrume uma noiva para alguém, não é da nossa tradição, mas faz parte do cristianismo, não tem isso? Era mais ou menos isso que a imagem representava naquele momento. Os que carregavam imagens, carregavam o próprio Deus que aquela coisa significava. Eles tinham, queridos, então, imagens para tudo. E perceba na Escritura que o povo de Deus estava sempre ali também, no meio dessa confusão toda. Por exemplo, pense quando Davi foge, a esposa de Davi pega um ídolo do lar e coloca na cama do Davi para pensar que era o Davi dormindo enquanto ele foge. As imagens, queridos irmãos e irmãs, faziam com que os deuses se submetessem à ordem e à maneira como as pessoas queriam adorar esse Deus. E quando Deus diz aqui, não faça imagem de escultura, Deus está falando, não sou eu que me submeto a vocês, não sou eu que faço aquilo que vocês querem ou não querem, mas vocês devem me adorar do jeito que eu quero. E aqui, olha no texto, Deus vai dizer, olha, nem semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, porque Deus bem sabia, queridos irmãos e irmãs, que a nossa criatividade sem submissão faz com que tudo se torne uma imagem para Deus. As imagens, então, naquele momento eram tidas não como símbolos, mas como carregando o poder do Deus que representava. E por que Deus vai proibir veementemente o seu povo de fazer imagens? Até um historiador que diz que quando os povos chegavam no templo de Israel, eles estranhavam, porque não havia imagens dentro dos templos judaicos. Por que Deus não queria, queridos irmãos e irmãs, que uma imagem fosse feita para o representá-lo? Porque, queridos irmãos e irmãs, diferente de todos os deuses do mundo antigo, Deus estava dizendo ao seu povo, vocês que devem total submissão a mim, vocês que devem se submeter à minha vontade, vocês que devem me seguir pela fé. E isso, queridos irmãos e irmãs, mostra como Deus é livre.
Isso mostra como eu e você não podemos manipular a Deus. Porque aonde Deus está? Se você responder essa pergunta, onde Deus está? Deus está em todos os lugares. Deus está no céu, na sala de comando do universo. Deus está no culto quando o seu povo se reúne. Deus está no seu quarto quando você ora. Deus está no seu trabalho, na sua casa. Deus é livre. E é por isso que eu e você não podemos ter imagens, pois Deus mesmo vai afirmar por meio de Estevão e de Isaías: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? Queridos, o Deus que nós servimos é um Deus que não tem chance para essas ideias de eu determino, eu exijo, eu tenho crédito com Deus, para Deus fazer isso ou aquilo. Quando Deus fala, queridos irmãos e irmãs, que o povo não deveria fazer imagem de escultura, era exatamente isso que Deus estava revelando ao seu povo. Mas pense, por exemplo, rapidamente, no bezerro de ouro. Por que Deus tinha proibido fazer imagens de esculturas? Porque, queridos irmãos e irmãs, idolatria é uma coisa tão terrível, estava tão impregnada no coração das pessoas, que quando eles fazem aquele bezerro de ouro, não era outro Deus. Tanto que eles vão dizer: ó, são estes, Israel, os deuses que os tiraram do Egito. O problema, queridos irmãos e irmãs, da idolatria é exatamente isso. Quando Deus proíbe o povo de fazer imagens, Deus já estava livrando o seu povo daquilo que viria. Aonde está o nosso Deus? O nosso Deus está em todos os lugares. O nosso Deus não está preso num amuleto, não está preso num lugar, não está preso numa imagem. Porque o que o povo queria era um Deus manipulável. Pense, queridos irmãos e irmãs, também na Arca da Aliança. Quando o povo de Deus começa a ver a arca como um talismã e não como a presença de Deus, Deus dá uma rasteira no seu povo. Deus faz com que o seu povo perca a guerra e ainda a arca é levada embora. Eles queriam um Deus domável. Eles queriam que Deus fosse apenas um talismã. Onde a arca está, estamos protegidos, se esquecendo que a arca representava a presença de Deus, e dentro da arca estava lá a lei de Deus, chamando o povo à obediência. Ou pense, queridos irmãos e irmãs, ainda na serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Quando, queridos irmãos e irmãs, o povo foi picado pelas serpentes, Deus dá uma ordem para Moisés levantar uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados. Sabe o que acontece depois? Essa serpente ganha um culto em Israel. O texto vai dizer que Ezequias, quando ele começa a reforma, queridos irmãos e irmãs, ele destrói a serpente de bronze, porque os israelitas acendiam incenso para aquela serpente. Deus estava livrando o seu povo exatamente dessa idolatria. Deus, queridos irmãos e irmãs, estava mostrando para o povo que Ele era um Deus incontrolável, que Deus não pode ser manipulado, que Deus não pode ser domado, que Deus não pode ser controlado. E essas imagens eram a tentativa exatamente disso. Quando Deus proíbe o seu povo de fazer imagens, é exatamente isso que Deus estava dizendo para o povo: a quem vocês vão me comparar? Quem é semelhante a mim? Fui eu que criei todas as coisas, nada pode se comparar à minha grandeza. A quem vocês vão me comparar? E nós não precisamos de imagens no sentido da adoração, porque o próprio Deus se fez imagem na pessoa de Jesus Cristo. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Queridos irmãos e irmãs, o que Deus quer de mim e de você é total submissão. Mas olha no texto, nós vemos a terceira e última parte. O Senhor quer uma adoração amorosa. O que o Senhor deseja de cada um de nós é uma adoração amorosa e sincera, porque olha os versos finais. O verso 5 e 6 diz assim: não adore essas coisas,
nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Perceba, queridos irmãos e irmãs, nesses versos finais, que Deus fala sobre adoração, que Deus fala sobre prestar culto, que Deus fala que Ele é um Deus zeloso, um Deus ciumento, que Deus, irmãos e irmãs, tem ódio, misericórdia, amor e obediência aí presente. Quando Deus fala sobre adoração ao seu povo, Deus, queridos irmãos e irmãs, quer levar a cada um de nós a uma adoração mais profunda e verdadeira, adoração em espírito e em verdade, conforme Agostinho, na sua conhecida frase, diz: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Esse ponto aqui mostra o que está em jogo. Os mandamentos de Deus e a desobediência aos mandamentos de Deus falam sobre o nosso amor por Deus e aquilo que nós amamos. E o que Deus quer, queridos, nesses versos finais? Deus quer adoração e culto. Deus quer ser adorado, Deus quer ser louvado, Deus quer que a gente venha realmente adorar Ele conforme Ele merece, é digno de adoração. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe ele. O que Deus quer? Deus quer, queridos, que nós não venhamos adorar essas coisas, nem prestar cultos a elas, mas Deus quer receber de cada um de nós a adoração que Ele é digno de receber. O que Deus quer de mim e de você é uma adoração sincera e amorosa. A nossa confissão de fé vai dizer que esse segundo mandamento exige que nós devemos receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e ações de graças, a leitura, a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção. O que Deus quer de mim e de você? Deus quer, queridos irmãos e irmãs, que nós venhamos adorar a Ele com todo o nosso ser e com toda a nossa vida. Porque a pergunta que fica não é se eu e você adoramos, porque todos nós adoramos alguma coisa, mas a pergunta que fica é se eu e você temos adorado a Deus como o único Senhor vivo e verdadeiro, ou se eu e você temos prestado culto a outros deuses que não podem satisfazer o nosso coração. Porque olha como isso é pesado aí no texto. O texto continua dizendo que Deus é zeloso. E zeloso aqui, queridos, mostra o ciúme de Deus com a sua própria glória. Era comum naquele tempo, nesse tempo aqui que o povo estava vivendo, os reis dos impérios, das cidades, darem leis ao seu povo. Haviam vários códigos de moralidade naquele tempo, mas quando Deus dá a lei ao seu povo, Deus mostra, queridos irmãos e irmãs, a sua natureza, que Ele é um Deus zeloso, que Ele é um Deus grande, que Ele é o Rei de toda a terra. E você vai ver que a história de Israel é a história de um Deus zeloso, zeloso com a sua glória, zeloso com as suas promessas. A história de Israel vai mostrar isso na prática. Haviam leis duras e pesadas no Primeiro Testamento, até mesmo com a morte eram punidos aqueles, queridos irmãos e irmãs, que não adoravam a Deus da maneira de Deus. Aqueles que a gente vê isso, por exemplo, no episódio marcante no Novo Testamento, quando Ananias e Safira entregam a sua oferta em adoração na igreja, eles mentem e na hora eles caem mortos diante de Deus. Nós vemos o zelo de Deus, por exemplo, quando a arca está sendo carregada de modo inapropriado e um homem vai lá e chega lá para segurar a arca para não cair, na hora ele morre fulminado. Deus é zeloso. Deus, queridos, Ele tem ciúme da sua glória. Deus é um Deus que cuida da sua glória e do seu povo. Porque o zelo aqui de Deus é tanto a respeito do seu próprio nome, como também a respeito do seu povo.
Deus vai mostrar através da história de Israel que Ele é um Deus que cuida, que Ele é um Deus zeloso, que Ele é um Deus ciumento. Que nós temos um Deus, queridos irmãos e irmãs, que preserva a nossa vida, que persevera até o fim sobre eu e você. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não abre mão do seu povo, um Deus zeloso, um Deus que cuida. E diante desse zelo de Deus demonstrado em Israel e sobre as nossas vidas, nós devemos adorar a Deus de maneira amorosa. Porque olha como isso continua sendo pesado aí no texto. Deus visita os que o odeiam até a 4ª geração, e Deus usa de misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Queridos, esse segundo mandamento traz consigo uma bênção e uma maldição. E isso é muito forte. Alguém que não adora Deus da maneira de Deus, mas vive uma religião autocentrada, autodeterminada, trará consequências de pecado entre os seus descendentes. Os pecados dos pais serão visitados nos filhos, nos netos e até mesmo nos bisnetos. 3 e 4 gerações podem ser afetadas pela desobediência dos pais. E nesse ponto aqui, queridos, nós precisamos lembrar o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina a maldição hereditária. E às vezes a gente pode olhar para esse texto e achar que o texto está ensinando isso. A Bíblia não ensina que existe maldição hereditária, que precisamos quebrar maldições hereditárias como um movimento de batalha espiritual, entendem? A própria Bíblia vai afirmar isso e vai resolver esse problema. Quando lá em Ezequiel o texto diz: a alma que pecar, esta morrerá. Porque lá os israelitas estavam dizendo: olha, foram os nossos pais que comeram uvas verdes e é a nossa boca que embotou. E lá Deus vai dizer por meio do profeta que não é assim que funciona. O que esse texto aqui quer dizer, queridos irmãos e irmãs, é que a forma como nós adoramos a Deus tem consequências sobre a vida dos nossos filhos. Não no sentido de maldição hereditária, mas no sentido que a falsa adoração leva os nossos filhos a se afastarem de Deus. O que é prometido aqui nesse segundo mandamento é que eu e você devemos adorar a Deus da maneira de Deus, e isso requer amor, porque se nós não amamos a Deus, os nossos filhos também não vão amar a Deus como deveriam. Esse texto aqui não é uma desculpa para os filhos dizerem que estão pagando pelo pecado dos pais, como alguns podem usar. Mas esse texto aqui é um alerta, queridos irmãos e irmãs, para mim e para você, sobre as nossas famílias, mostrando o lugar de importância que Deus dá aos pais e às mães aqui presentes. Nós que somos, não vejo a hora de ser, mas vocês que são pais e mães, levem a sério a educação dos seus filhos. Porque é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: se nós não amamos a Deus, os nossos filhos podem ser que também não venham a amar a Deus. E queridos irmãos e irmãs, isso você precisa refletir. Nós precisamos refletir. Pais e mães aqui presentes, ensinem os seus filhos a amar e temer o Senhor. Cuidem, queridos, cuidem com essa tela iluminada que fica horas e horas na frente dos nossos filhos. Cuidem. Cuide de usar o celular como uma babá eletrônica para você ter um pouco de paz. Quando nesse mandamento nós vemos que a falsa adoração pode fazer com que os nossos filhos se afastem de Deus, é exatamente isso que eu e você somos alertados a cuidar. A forma como nós adoramos a Deus, e os nossos filhos sabem, se nós amamos a Deus verdadeiramente, vai afetar o relacionamento deles com Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a coisa mais importante que eu e você temos é a nossa família. E eu não quero aqui deixar uma mensagem pesada sobre os ombros de vocês, porque olha como o texto termina dizendo. O texto termina dizendo que, embora Deus possa visitar a iniquidade dos pais e dos filhos até a 4ª geração, o texto termina dizendo, queridos irmãos e irmãs, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olhe para Cristo.
É isso que o texto está dizendo. Embora o pecado tenha trazido destruição sobre o nosso mundo, Deus, através da sua obra, abençoaria, queridos irmãos e irmãs, tantas gerações. 1000 aqui não quer dizer um número exato, mas 1000 aqui é um número de perder de vistas. Que embora o pecado possa ter afetado as nossas vidas por meio de Adão e Eva, Deus, com a família de Abraão, estava abençoando todas as famílias da terra. E quando nós olhamos para Jesus com os nossos olhos nele, o Deus que foi feito carne, o Deus que nos mostra o Deus invisível se tornando visível, nós aprendemos, queridos irmãos e irmãs, que Jesus veio exatamente para trazer restauração sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas e sobre cada um de nós. Embora o pecado possa destruir, a graça que veio com Jesus Cristo é muito maior do que tudo aquilo que o pecado pode fazer nas nossas vidas. Creia nisso, que embora você possa não ter tido um pai ou uma mãe que você desejava, em Jesus Cristo não há mais condenação, não há mais maldição, porque Ele, queridos irmãos e irmãs, é a imagem do Deus invisível e Ele nos reconciliou com Ele por meio da sua morte na cruz. Queridos, eu termino com 4 aplicações. João Calvino vai dizer nas Institutas que Deus espera de nós 4 coisas: adoração, confiança, invocação e ação de graças. E ali ficam algumas perguntas para a nossa reflexão. A quem você adora? A quem você adora? Quem recebe o seu mais alto louvor? Tem problema em elogiar o pai, a mãe, o filho, mas quem você adora de fato? Em quem você aposta todas as suas fichas? A segunda diz isso: em quem você confia? Não tem problema, queridos irmãos e irmãs, guardar dinheiro lá na sua poupança, apesar que a gente sabe que isso é difícil. Não tem problema ter um plano de saúde, mas em quem você confia profundamente? Em quem você deposita toda a sua confiança? Se você perder a sua saúde, você perde o seu chão. Se você perder todo o seu dinheiro, você perde o seu chão. Se de repente essa semana Deus tem preparado para mim e para você um acidente ou uma doença ou um imprevisto, em quem a gente confia? Uma terceira pergunta: onde você procura respostas? E queridos, isso é muito profundo. A gente não fala dos 7 pecados capitais, mas eles estão presentes na nossa vida. Quem que você invoca quando a dor de cabeça começa, quando você está inseguro? E queridos, isso é muito sério. Existem pessoas que vão tirar a ansiedade não em Jesus, mas na comida. Tem gente que vai buscar a resposta não em Deus, mas ficar horas e horas maratonando séries da Netflix. Não que isso é o problema, ficar horas e horas e comer demais é problema. Mas o problema é quando essa é a resposta para a nossa ansiedade, para os nossos medos. Quando a gente tem medo, queridos irmãos e irmãs, e a gente procura a resposta nessas coisas, essas coisas não poderão nos satisfazer. O único que deve ser invocado quando o nosso calo aperta, quando a gente não sabe o que fazer, é o Senhor Jesus. E uma quarta e última aplicação: a quem você agradece? Pense aí um pouquinho, porque esse primeiro e esse segundo mandamento tem a ver exatamente sobre a nossa gratidão. Se foi Deus que nos trouxe a vida, se foi Deus que nos salvou, é a Ele, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos render ação de graça. E isso inclui o nosso tempo, isso inclui o nosso dízimo, isso inclui, queridos irmãos e irmãs, os talentos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Quem recebe a ação de graça? E eu termino lembrando que hoje é o domingo da tentação de Jesus, e quando o diabo levou Jesus a um monte muito alto, o diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória daqueles mundos, e ele disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Quantas vezes, queridos, eu e você também somos tentados assim: se prostre diante de mim. Aquele pecado que a gente não consegue deixar, e a gente fica ali lutando, e o diabo vem de forma sugestiva: Deus vai te perdoar de novo. E de repente a gente começa a ficar com o nosso coração endurecido. Quando essas tentações virem, aprenda
aprenda com o teu Salvador. Jesus respondeu: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Feche seus olhos. Pense um pouquinho na sua vida. Pense um pouquinho nas tentações que têm surgido no meu e no teu coração. E se lembre daquilo que Jesus nos ensina. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, porque não há Deus como o Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é onipotente, o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo. O Senhor foi aquele que nos salvou. E tudo que nós queremos, Deus, nessa noite é render o nosso coração em adoração, confiança, invocação e ação de graça. Sonda o meu coração, sonda o nosso coração, para que nós venhamos a amar o Senhor acima de todas as coisas e adorar o Senhor da maneira que o Senhor espera. Cuida de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.